Pastor saiu na porrada com um bruxo Malagueta ao vivo. Não, isso aqui não é IA, não é clickbait, que é verdade. Enfim, aconteceu o que eu disse que ia acontecer. Pastor perde a paciência e sai na mão ao vivo com o Malagueta. Vou te mostrar esses vídeos aqui. Bem, na verdade, eu não sei se ele é pastor. Ele é cristão, isso, mas eu não posso afirmar que ele seja pastor. Mas ele saiu na pancada ao vivo com o Malagueta. Eu falei que o Malagueta ia arrumar para a cabeça dele. Mas antes de mostrar o vídeo principal de hoje, nós vamos ver o debate entre esses dois. Entre o Malagueta e o cristão, ou suposto cristão, que saiu na pancada com o Malagueta. Nós vamos falar, será que esse cristão é um verdadeiro cristão? Será que ele é crente mesmo por ter saído na porrada com o Malagueta, e depois, por ter falado as coisas que ele falou? Vamos ao vídeo de hoje. Veja isso aqui. Ele pode deixar ele, mas eu não vou pro céu porque eu sou gay. Às vezes pratica o mal, você mesmo falou. Tem casos que o cara vai e faz feitiço só pra prejudicar. Não é só pra prejudicar. Me admira, pelo amor de Deus, me admira o ser humano, não tem um cérebro pra saber que não é porque eu passei por você na rua que eu vou te tocar um feitiço. E me admira você ter... Não, mas eu não falei isso. Não, você falou que os quimbandeiros fazem. Não, eu falei que tem Não, você falou que as quimbandas de guerra não sei o quê. Os quimbandeiros, eu vou dizer às pra vezes, fazem isso, Você sim. tem quantos anos? Eu tenho 40. Por que isso veio ao caso? 42 Porque anos. me admira um pensamento tão infantil e imaturo de uma pessoa que sabe que existe dualidade, existe lei, reação, existe ação, existe os porquês. E você tem direito de julgar essas ações? Através de um baralho, eu joguei carta pra decidir se eu devo lançar um feitiço contra ele ou ela. Então por que vocês têm de julgar se o gay entra no céu ou se não entra? Por que vocês têm de rebaixar a mulher de vocês? Mas uma coisa é falar isso. Sim. Outra coisa é lançar um feitiço contra a pessoa. Seguem a Bíblia. Quando eu lanço um feitiço, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um ser espiritual e direcionando pra cima daquela pessoa. Quem permitiu? Deus. Que isso acontecesse? Não, Deus. Ele não permitiu. Ele deixou essa situação possível. Por exemplo, eu posso matar qualquer pessoa, só que não quer dizer que Deus permitiu isso. É uma situação possível. Não, claro. Ele pode deixar ele, mas eu não vou pro céu porque eu sou gay. Eu não tô falando isso. Não, a Bíblia fala. A Bíblia, ela condena certas práticas. Que prática? Por quê? Uma das polêmicas entre ele e o Malagueta é essa aí, do homossexualismo. A pergunta que eu quero responder é o seguinte: alguém deixa de ir pro céu por ser gay? Não necessariamente alguém deixa de ir pro céu por ser gay. O Érico, você tá ficando doido? A Bíblia condena. Vamos entender o que eu quero dizer. Malagueta, necessariamente hoje o Malagueta, necessariamente, se Jesus viesse, ele estaria condenado ao inferno e não tem escapatória. Por quê? Primeiro, porque ele rejeitou a Cristo e a salvação. Isso tem vídeo, mostrei vocês em vídeos anteriores aqui. Segundo, porque ele vive a prática do pecado. Mas por que eu disse não necessariamente alguém que é gay vai perder a sua salvação? Porque ser não faz a pessoa perder a salvação. O que faz a pessoa perder a salvação é a prática do pecado. Não só a prática do homem com homem ou mulher com mulher, mas a prática do pecado em si. Seja qual for o pecado, por exemplo, o homem casado com outra mulher, a mulher casada com outro homem. Tudo isso condena à perdição. Se não houver um arrependimento, isso condena à perdição eterna. Então, tem muitas pessoas que têm um sentimento por pessoas do mesmo gênero que pode ser e vão ser salvas. Porque o sentir não é pecado. O pecado é o praticar. Porque o que eu sinto é incontrolável. Eu não posso controlar aquilo que eu sinto, mas eu posso decidir o que fazer com o sentimento que eu preservo por outra pessoa, sendo eu casado. Ou alguém que gosta de homem, sendo homem ou mulher sendo mulher. Ele pode decidir se vai ou não ceder os seus desejos. E isso que leva à condenação ou à salvação. O que você faz com o seu desejo.
Como eu já havia dito aqui, o Malagueta, ele tem a mania de dizer que vai dar na cara dos pastores que debatem contra ele, que se o pastor não baixar o tom de voz, ele vai dar na cara. Inclusive, já postei isso aqui, ele saiu correndo do debate porque falou que queria dar na cara do pastor. Mas o que acontece aqui? Veja esse debate com o católico. Isso na cara. Tá. Mas eu sou gostoso. Tá se colocando aí. Mas eu sou como gostoso. o seu peitudinho. Mas O seu peitudão. Mas E eu optei, bota ativamente. porque eu sou gostoso, amigo, tu não tem o que falar. Não, amigo. Se você tivesse que prever, aonde você tá esse saiu gordo? do Dr. Now. O gordo saiu do McDonald's. Quilos mortais, Onde não. tá o outro? Quilos mortais. Eu optei aqui por... Você já não tá, McDonald's tá Tudo me bem, não aflição. tem Você é problema. quilos mortais, Não Dr. tem Now. problema. Mas você parece Dr. Now. Lucas. Você parece Lucas. Mas quem disse que eu não saí? Você Meu parece cabelo é da Lucas. Arlequina. Você parece Lucas. Eu vim pra confundir os Isso, sábios. mas você acabou de E me eu chamar de sou louco, né? louco. Mas tu Não, tem que mas seguir, aí que então. tá. Mas tu tava me chamando Eu de louco, sou- eu falei 2 minutos, Mas você cara. não assume, eu assumo. Não, mas- Eu sou louco. Entende a diferença? Eu é. sou louco, assumidamente louco. Eu amo ser louco. Então não faz nenhum sentido. Isso não pode ser nem ofensivo, tu entende? Por quê? Tu tava me Então chamando não de é louco, faz nem ofensivo. 2 minutos atrás. Então não é Tu ofensivo. tava me chamando de louco, Então esquizofrênico. não é Tu ofensivo. chamou ele de louco, esquizofrênico. Você Não, tava chamando todo mundo de louco. Só de louco. Só de louco. Só de louco. Agora você se Mas considera eu, louco. mas eu Porque sou, você tá mas falando eu que tu sou diz. louco. Tu não percebe as palavras que tu diz? Mas eu Não sou, te escreve. mas eu sou um louco gostoso. É Mas- diferente. Entendeu? O problema. Você não. O problema. Eu vou te Eu mandar vou tomar fazer no uma cu. pergunta só. Eu vou te mandar tomar no cu. Aí vai ficar Mas foda. por que tu vai mandar tomar no cu? Porque eu tô sem paciência pra ti, tu é muito chato, cara. Tu é muito... Vou fazer uma pergunta, Júnior. Você já parou pra pensar como que é complicado pra mim? O cara pode me mandar tomar no cu. Às vezes eu fico... Me manda sem também. graça. Vai tomar no seu cu! Porra! Tu passou a porra do debate todo, tudo fugindo bem, do debate tá todo, tudo fugindo bem. dos tópicos, me chamando de tudo gordo. bem, desabafa, Ó, Toda desabafa. vez que você queria fugir, você me chamava de gordo, você me chamava de maluco, você me chamava de, esquizofrênico, doidinho, Desabafa. problema cognitivo. Isso, põe Mano, pra você não fora. consegue manter uma linha de raciocínio. Põe pra Como é que fora. você fala Põe isso, pra- velho? Tá melhor? Não estou melhor, sabe por Acabou, quê? Jéssica. Sabe quando eu estarei melhor? Quando? Quando você for capaz Tá. de avaliar a si mesmo. Acalmou? Quando você parar e parar pra pensar o seguinte, ó, Acalmou? o padrão que eu avalio, o meu Acalmou? mundo, não pode ser Acalmou? um padrão meu pra mim. Acalmou? As minhas crenças não Ó. podem ser uma identidade minha. Acabou. Quando você tiver isso, Exato. eu estarei As bem. crenças não podem. Isso, e elas são As pra você. crenças não podem. A sua crença é uma A sua identidade crença sua. não Você pode entende que diminuir eu a não minha. posso te Para de criticar. gritar comigo. Eu não posso, E se mas tu você der mais- acabou de se tu dizer que der eu mais posso. um berro... Não, Você já acabou. Se tu der mais um berro comigo, eu vou voar nessa mesa em cima de ti. Aí Então vai ter faça isso. problema. Então faça isso. Faça isso. Não, para com isso, para com isso, meu. Ele que falou isso. Ele realmente não... Esquece essa história. Não, é só parar de gritar. Eu vou falar mesmo. Não, mas eu falei... Ele... Para de gritar. Pode sentar que não vai acontecer isso aqui não. Mas tô ouvindo. Não vai acontecer. Tudo bem. Mas lógico. Ele deu um berro desrespeitosíssimo. Mas ele mandou... Não, acabou, meu, calma. Não, tudo bem. Calma aí, Me mandar tomar no cu, pode. Mas eu falei... Tu vê que eu ofendi ele. Mas pode. Mas foi isso que De que forma aconteceu. eu ofendi ele? Não é, veja só. No debate todo, de que forma eu ofendi ele? Veja, o debate tava acabando, velho. Isso, mas de É que só- forma eu ofendi ele durante o debate? Pô, você- Quais foram os predicados que eu disse pra ele que eram ruins? Adjetivos. Quais adjetivos ruins eu disse pra ele? Veja, não é essa Não tem. questão. E durante Não, o debate beleza. ele ficou o tempo todo me Tem, ofendendo. tem. Aí eu Você disse, fala pô, cara, da ele minha acabou de mandar orientação tomar no cu. sexual. Eu não vou poder responder Você isso. pode, Não, mas mas fala da forma que eu te falei. Fala da forma que eu te falei. Adjetivando o tempo todo. Não é isso. E eu olhei pra ele, ó, calma aí. É o acabou de tom, mandar é a tomar no cu. forma, é o tom Fala e a da forma. forma que eu te falei. Não precisava disso, como eu falei, é o Mas tom e você a forma. concorda que aqui, no Aí final, quando ele... ele fala que ele vai me mandar tomar no cu, isso foi completamente desnecessário e deselegante. E eu esperava que você dissesse, pô, mano, Então assim... Tudo bem, Então, assim, beleza. Então, beleza. O que eu Mas falei, eu- o que eu falei Foi foi... o que levou isso. Eu tava, ó. Não, o que levou o que podia levar. Não, o que eu tava falei de boa. foi, eu Tava vou de mandar esse cara tomar no cu. Mas precisava disso? Foi o que eu falou. Pra mim Eu tinha falado, eu tinha precisava. adjetivado de Pra amar, mim, não, porque- não, você não tinha xingado até então. Ah, não, só um pouquinho. Aí que tá. Então, não tinha xingado, certo? eu sou gay. Pra mim falar que eu tenho que deixar de deixar de ser gay pra Pô, frequentar desculpa, eu uma não posso fazer nada, porque me Se eu afeta. tiver que deixar de ser gay pra frequentar uma igreja, não é algo negativo, me desculpa. Eu prefiro mandar. Mas não é mandar tomar no cu, prefiro né? mandar. É bem pior. Tu tem filhos, não tem? Não, mas Não tem? tudo Ok. bem, eu Se entendo. um deles for gay, tu vai fazer o quê? Tu vai tentar converter ele? Ou tu vai aceitar e amar o teu filho? Tem que acolher, claro. Eu não tenho que falar Mas mais nada. no- Assim, eu sofri. Eu sei o que é ser condenado e criticado. Eu sei o que é passar preconceito, discriminação e por aí vai. Então é muito fácil pra tua religião e pra ti dizer que alguém tem que entrar pra lá e mudar os seus conceitos. E eu vou te falar, tu já arriscou, eu ia grudar um copo na tua cara. Mas fizesse isso. Não, Você querido, percebeu tu que não você ia me ofendeu, gostar. cara? Não, mas é que Você tá. percebeu que você passou o tempo todo me ofendendo. Aí que tá. Nós estamos em um debate onde a sua ofensa pode ser passiva. E você falar, a minha e ofensa você é só falar, descrever na minha e crença, você entende? falar de eu ser gay, e etc. Você me comparar com um pedófilo, você me Eu comparar disse com um que você será assassino, acolhido eu com deveria todos. ter. Eu fiz 6 anos de Muay Thai, meu velho. Eu disse que No você será momento que tu me acolhido com chamou, no momento que tu me chamasse, Esse católico aqui perdeu a paciência com o Malagueta e mandou ele tomar no... E além do mais, depois de tudo, o Malagueta diz, ó, se você ficar berrando, eu vou partir pra cima de você e vou dar na sua cara. O católico não fugiu. Ele falou, então vem. Mas só que ali ninguém partiu pra... Só que ninguém partiu pra ir para as vias de fato. Mas o que eu vou te mostrar aqui é diferente. Ninguém partiu para as vias de fato. Só que o Malagueta ele continua provocando seus
entrevistados aos seus debatedores ali para chegar aonde chegou. Mas antes de colocar o vídeo principal, tem só mais uma coisa a pontuar aqui. Vamos voltar sobre a questão, então, de anjo, aliás, de demônio e daimon. Você fala sobre os demônios ou você fala sobre os daimons? Porque são questões distintas. Não, mas não pode ser ingênuo. O grego, Exatamente. O grego já conhecia, existiam os kakodaimons para os gregos, que eram os daimons negativos, que faziam, basicamente, que tentavam causar destruição. E aí o que aconteceu? O cristianismo pegou e transformou em demônio, aonde eles são somente negativos. Por que eles fizeram isso? Porque, na verdade, a palavra é a mesma conotação. Não. O cristianismo, ele é uma divisão de eras. Não, não é. A palavra daimon significa divindade, espírito, ser, gênio, espírito interior. Diferente do demônio e da conotação que o cristianismo traz como algo negativo. Não necessariamente interior. O interior Gênio. é uma... Espírito interior. O interior, ele já é uma interpretação moderna. Quando a gente fala interior, é porque, assim na como verdade... a palavra demônio. Porque se você for falar em relação a um anjo é interior? Olha... Ele é um ser externo. Eu não tenho o conceito de anjo, porque não faz parte da minha tradição espiritual. Mas, fazendo uma interligação, para mim um orixá seria um anjo, um mensageiro divino de Olodumare, do Deus do povo preto. Mas enfim, não vamos fugir da questão base. O demônio surgiu quando? O demônio mesmo, como a gente conhece, ele vai, na tradição cristã, segundo a demonologia clássica, a gente vai estar falando especialmente do período pós-Idade Média. Tá? Ele vai sendo trabalhado, o conceito já existia. Se você Mas pegar... o conceito não era negativo. Não. Se você pega Cristo, por exemplo, claramente ele está falando de seres que devem ser expulsos. Aonde Cristo fala sobre demônios? Em diversos versículos da Bíblia. Me cita um. Versículos. Quando ele ascende aos céus, Marcos, acho que é 16, se eu não me quando engano. Cristo, Jesus, falou em demônios. Sim, quando ele vai ascender aos céus, ele fala: ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura, expulsem os demônios, curem os enfermos. E quem escreveu isso? Independente, mas Quando surgiu a Bíblia? Se você pegar essa parte especificamente... Até porque você sabe que o próprio nome Jesus não existe na Bíblia, Lúcifer também não. Não, Jesus existe, Jesus não, é a Jesus. palavra Jesus não, do grego. A palavra Jesus não existe. Sim, existe. São traduções, Lúcifer também não. E aí você me diz, se Dianos Lucifero, por exemplo, né? Dianos Jesus Lucifero. Existe na Bíblia, Jesus é Jesus do grego. Existem estudos, existe o estudo do... eu não vou lembrar agora o nome dele, fala nos nossos conteúdos, Qual inclusive. é o verdadeiro nome de Deus? O nome de Deus? Jeová. Eles não são o mesmo? Você sabe o que significa Yeshua? Não. Jeová salva. Então, Jeová é a qual é o salvação. nome? É Jeová? É Yeshua? Ele é a salvação de Jeová. Jesus? Qual é o nome? O nome é o nome sagrado. Então isso é uma egrégora, não é uma entidade só. É porque o Criador, basicamente o Altíssimo, ele é multidimensional, ele tem aspectos que transcendem os nossos. Então, ele é Deus. No céu, ele é Pai. Na terra, ele é Filho. E dentro de nós, ele é Espírito Santo. Bom, então por que ele pode ser e ter essa dualidade e um daimon e um demônio não? Porque o daimon, ele não é um criador, ele é uma criatura. Quem criou? O Deus, o Criador. Ok. Então, Deus, o Criador, criou. Por que ele criou? Ele criou porque ele cria, esse é o atributo principal. Então, se Deus criou, nós podemos lidar com essa energia, cultuar essa energia, porque eu não entendo essa hipocrisia de o Deus me fez gay, por exemplo, e eu sou um pecador, não vou pro céu. Eu não entendo eu criar um diabo, ou um demônio, ou alguma coisa maligna e conviver com ela tranquilamente. Por que eu fiz isso? Pra que eu fiz isso? Eu não sou tão perfeito? Eu não fiz um mundo perfeito? O porquê que eu coloquei criaturas negativas e malignas? É pra brincar, testar, ferir, fazer um jogo com o ser humano? Aqui a pergunta dele é aonde Cristo fala sobre os demônios. O rapaz não soube muito bem responder. Mas ele poderia responder com uma passagem bíblica muito conhecida, que é o endemoniado de Gadarena, que é o Gadareno, aonde o Gadareno estava possesso por legiões de demônios. Quando Jesus chega em Gadara, ele avista esse homem de longe. A Bíblia diz que esse homem era tão possesso que não tinha corrente que era capaz de segurar ele quebrava tudo. Ele vivia dormindo em cemitérios. Ele vivia se machucando. Era um homem totalmente oprimido, depressivo. Quando ele encontra com Jesus, a legião de demônios que estavam nele
se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Permita que eu entre naquela manada de porcos. E eles entraram na manada de porcos e o porco se precipitou de ladeira abaixo, caiu, morreram todos afogados. Então isso aqui é uma passagem muito clara em Jesus expulsando os espíritos malignos. Então, se ele tivesse dado esse exemplo, acredito que não teria como ele negar o fato de Jesus não só falar sobre, mas como expulsar. Jesus fala sobre o inferno. Se existe o inferno, porque existe demônios. Aí ele vai usar o argumento, mas só que a palavra Jesus não existe no alfabeto, não existe no hebraico, porque a letra J não existe no hebraico. Tá. Se a letra J não existe no hebraico, é porque ao ser traduzido, muitas coisas mudaram de sentido. Nenhum nome que você lê na Bíblia, lá no grego, é o mesmo nome. Muda o sentido. O nome do nosso Deus, eu não sou teólogo, então não posso falar isso com propriamente dito aqui, mas o nome do nosso Deus é o quê? Yahvé, Yeshua. Então, o nome dele, se é brasileiro, ou se é grego, hebraico, aramaico, não interessa. Isso não muda o fato de que ele realmente existe e que ele é Deus. Agora veja isso daqui, a briga. Olha. Então, se a tua Bíblia tivesse calado a boca e vocês tivessem parado de ser preconceituoso, eu não precisaria estar aqui defendendo o gay. Mas você tá aqui pra defender Que bobagem que tu falou. O gay dar o rabo, basicamente. É isso que você tá aqui fazendo. Uma militância pelo Que direito de dar o rabo. É que isso. pecado. E aí que tá, querido. Dar o rabo pra não nascerem encéfalos como você seria muito mais prazeroso. Como era na época de antigamente, né? Qual era a época de antigamente? Qual era? Homem-homem? É essa? O quê? Qual era? Termina a tua frase. Boa era a época de antigamente. Complete, seja homem. Tinha leis e as leis eram cumpridas. Vai pra Rússia, onde teu povo lá gosta. O que eles fazem? Eu sou brasileiro. Vamos voltar aqui, vamos Não voltar aqui. interessa a maioria. Vamos. interessa. Não, Eu defendo a minoria. A gente levanta então, Vem, maluco, vem. Olha eu! Não fala. Olha eu! Quer vir pra cima, tu vem. Olha eu! Pegar. Como você pôde observar aí, o debatedor perdeu o controle e partiu para as vias de fato da agressão. Isso aqui não é papel de cristão. Primeiro, as coisas que ele falou, mesmo que o Malagueta seja muito provocador, seja um camarada debochado, mas enfim, isso não... Primeiro, não é porque a Bíblia condena o pecado do Malagueta, que é homem com homem. Por que eu falo homem com homem? É por causa, para ver se o algoritmo não entende. Porque tem coisas que o algoritmo gosta de travar. Mas não é porque ele vive na prática, que ele defende a prática, que eu tenho que defender a morte dele. Que eu tenho que querer que ele morra, que ele se dá mal, que ele se lasque. Não, isso não é dever de um cristão. Claro, no Antigo Testamento você vai encontrar respaldo para isso, para desejar a morte de alguém que vivia nessa prática. Porém, no Novo Testamento nós não temos. Respaldo para isso. Quando eu vou ler a Bíblia diz para mim abençoar os meus inimigos. Para mim orar para os meus inimigos. Se o Malagueta é o meu inimigo, eu não posso ficar jogando uma palavra de maldição contra ele. Eu tenho que orar e abençoar para ver se ele se converta a Cristo. Esses debates são perigosos por quê? Porque quando os cristãos perdem o controle, isso mancha a nossa imagem, tá vendo? O cristão, quando está sob pressão, ele não aguenta, ele vai para a briga, ele parte para cima,
ele cai na porrada, ele xinga, ele se exalta. Que tipo de cristão somos nós? Se quando confrontado pela mentira, por alguém que vive uma prática pecaminosa, nós somos confrontados pela prática pecaminosa de alguém, e tudo que nós fazemos, nós nos iramos, nos revoltamos. A Bíblia diz, Jesus diz, ireis, mas não pequeis. Nós pecamos, partimos para agressão, xingamos, desejamos a morte e cometemos crimes. Isso não é ser cristão. Ser cristão é você permanecer calado quando alguém está te atacando. Jesus fez isso. Ser cristão é você ficar como uma ovelha muda, indo ao matadouro. Isso é ser cristão. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus e Cristo lhe abençoe. E até uma próxima.